Muito bem! Agora, meus queridos, é a hora que a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Então, professor, fiquei com dúvida. Agora nós vamos esclarecer todas as dúvidas para vocês. Por quê? Porque vai ser a hora de que eu vou deixar vocês aí para fazer as atividades. E tem, eu acho que 4 perguntinhas, tá bom? Primeira coisa, pessoal, de olho na tela. Olha aí, aula 21.2. Aula 21.2, professor? Sim, meus queridos. Colheita, lembra? O que nós falamos de colheita, professor? Vamos ler. Nós falamos 2 coisas. Colheitas e como realizar, né, esse processo dentro do sistema SAFs. Colheitas. Deixa eu apertar aqui, ó. O planejamento da colheita assume grande importância, sendo necessário ao produtor ter informações sobre o que, meu querido professor? Sobre o ciclo de produção da espécie, o ponto de maturação do fruto e a época da colheita. Professor, essas informações são importantes para que a gente possa conciliar, tá bom? O ponto de colheita com o processo. O ponto de colheita é o fruto ainda que não iniciou o processo de amadurecimento. E isso vai ajudar o quê, professor? Que a gente retire o fruto, faça a movimentação desse fruto sem prejudicar, sem bater, sem causar danos, pois isso vai interferir na mensuração do quê? Do valor, o din-din que eu posso mensurar ali. Outra coisa, professor, quando a gente fala assim, ciclo de produção da espécie, o que significa? Ponto de colheita é uma coisa, ciclo de produção da espécie. Igual o açaizeiro, como eu falei para vocês, que ele dá a flor depois de entre 3 e 4 anos, ele já é considerado o quê? Produtivo, adulto, vamos dizer assim. E vai ficar produzindo flores a cada 3 meses, 2 meses. Só que aí você pode fazer o desbaste floral. O que é isso? Você padroniza quantos cachos ele vai produzir de flores para essas flores se fecundar e produzir fruto. Porque na hora que tem um cacho floral, leva quanto tempo para fazer a colheita? De 5 a 6 meses. Então, a cada 5 no ano, então você tem quantas colheitas? 2. 2 colheitas, mas isso não significa que não vai ocorrer floração de outros cachos. Aí você tira, você padroniza. Mas, professor, se em um ano eu faço 2 colheitas, que a cada, na verdade, é de 5 a 6 meses, né? Que emite o cacho floral, aí leva o processo de fecundação, que é a floração, frutificação e amadurecimento. Isso depende do que? Da espécie. Né? Nós temos uma espécie de açaí com 2, 3 variedades. Lembra da manga? Uma espécie de manga com variedades. Então, pode ter aí uma média entre 5 a 6 meses. No básico, 2 colheitas por ano. Só que aí você faz um extrato, vamos supor, você faz o levantamento no seu sistema SAFs de quantos pés de açaí você tem e em que estado de floração ele está. Quer dizer, desculpa, errei. E por esse erro nós pedimos desculpa. Em que estado de desenvolvimento ele está? Se ele já está considerado adulto, né? Passou lá de 3 a 4 anos, já está em estado de produção, já se encontra no desenvolvimento de produção, você faz esse levantamento e você padroniza quais são os açaís, pés de açaís, que a cada 6 meses estão dando fruto, e quando aquele parar de dar fruto, os outros iniciam o processo de frutificação. Dessa forma, você vai ter açaí o ano todo. Mas devemos também levar em consideração os períodos climáticos que favoreçam o que ocorra esse processo de frutificação. Tá bom? Aumenta para mim, meu diretor. E dentro do sistema SAFs, em pequenos SAFs, como componentes frutíferos, a colheita pode ser realizada diariamente, de acordo com a mão de obra. Pessoal, é o que eu falei. Nesse sentido, temos que levar em consideração que é uma mão de obra especializada. Não é todo mundo que sabe subir num pé de açaí e fazer a colheita.
Não é todo mundo que sabe fazer colheitas especializadas de castanheira. Então, é uma colheita com mão de obra especializada, que isso também vai ser embutido um valor aí, tá? Em relação a esse processo das safras. Uma coisa que eu vou finalizar aqui a nossa revisão, que eu não vi aqui, mas é importante falar, que é sobre o processo de amadurecimento, conhecimento dos componentes específicos de amadurecimento que vão favorecer o quê? Auxilia no processo de você saber como você vai armazenar, manter e conservar o fruto. Nós estamos falando do quê, professor? Nós estamos falando sobre os frutos climáticos, né? São aqueles frutos que a gente caracteriza eles sobre um período de maturação. Nós chamamos eles de frutos climatéricos. Frutos climatéricos são aqueles que no final do período de maturação apresentam um marcante aumento na taxa respiratória, quer dizer, de transpiração, que vai favorecer a produção do etileno, que o etileno é um gás que auxilia no processo de amadurecimento. Então, sempre tem que saber isso para você evitar, saber controlar. Tomate, caqui, maracujá, maçã, abacate, melão, banana, manga e babão. Prof, com isso, a gente finaliza aí a nossa correção. E aí eu vou deixar vocês agora, ó, com as atividades de sala. E daqui a pouco, nós estaremos de volta para fazer a correção, tá bom? Tchau, gente. Vamos embora. Pois é, meus queridos, estamos de volta agora para corrigir as nossas atividades. E, ó, não vamos só simplesmente corrigir a atividade, professor. Nós vamos realizar, vamos sanar as dúvidas. Porque, prof, não é verdade que só aparece dúvida quando a gente faz exercício. Isso é normal? Isso é muito normal, acontecia comigo. Então, galera, como é que nós vamos fazer? De praxe. O tio vai mostrar aqui a tela, vai mostrar a pergunta, vai mostrar a resposta. Precisa estar igual? Não, professor, não precisa estar igual. Tem que estar coerente com o que foi perguntado. Existem algumas palavrinhas técnicas que tem que aparecer. Aí o tio vai frisar, vai riscar as palavrinhas técnicas, que muitas vezes vocês não escrevem a palavra, mas vocês podem ter descrito ela. Então não está errado. Se tiver necessidade, o tio volta para o slide para poder aí auxiliar no processo de compreensão. Ok, professor! Dá uma olhada lá na tela. Então, na primeira questão, prof. Quais os fatores são necessários? Quais os? Jefferson, oi, aonde é que está o os antes de fatores? E por que tu falou? Não sei. Eu acho que eu vejo coisas. Quais fatores são necessários considerar para realizar a colheita? Simple Present Tense. São o ciclo de produção da espécie, o ponto de maturação da espécie e a época de colheita. Professor, oi, tinha que escrever do jeitinho que está aí? Gente, não tinha que usar as mesmas palavras não, mas, por exemplo, tem estudante, né, que pode ter colocado assim, ó, ao colocar o ciclo de produção das espécies, podia ter colocado assim, realizar o levantamento das variedades encontradas no sistema SAFS. Por quê, professor? Porque, olha só, nós temos manga, não temos? Temos. Nós estamos no período de manga? Estamos. Só que aí tem variedades de manga. E elas não vão entrar no processo de amadurecimento juntas. Então, a gente tem que ter conhecimento. Quando está em época de banana, produção de banana, mas tem variedades diferentes. Então, as variedades, ela tem ponto de maturação diferente, ela tem época de colheita diferente, mas os cuidados são os mesmos. Por isso é muito importante a gente realizar esse levantamento. E aí, quando nós realizamos esse tipo de levantamento, nós podemos fazer um planejamento. Fazer o planejamento para conseguir realizar os
substratos culturais ligados ao processo de colheita e propiciar um processo de frutificação anual. Claro, isso quando for possível. Nem todas são, tá? Não vou mentir, vai que fique branco. Questão 2. Dê exemplos de frutas climatéricos. Galerinha, aqui nesse, eu vou colocar na respostas todas aquelas que nós vimos no slide, tá bom? Professor, nós somos obrigados a colocar todas aquelas? Não, antes de mostrar a resposta, aí nós falamos sobre esses frutos climatéricos, né? Tá aqui, ó. Frutos climatéricos são aqueles frutos, né, que têm um período de maturação na taxa em transpiração de emissão da produção do etileno, que vai favorecer o processo de amadurecimento. Então, banana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Banana. Aí eu vou sentar aqui. Ó. Banana. Banana. O que mais? Aquele verde. Banana. Abacate. Abacate. Todo mundo compra abacate, ele ainda está verde. Aí o que tu faz? Bota no forno. E quando tu bota dentro do forno, o forno é abafado, quente, e isso favorece que aumenta a concentração de etileno. E o gás etileno faz o quê? Estimula o processo de amadurecimento do abacate. Ah, professor, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então tá bom. Prof, então eu tenho que ter colocado todos esses frutos? Não, meu querido. Eu não coloquei quantidade. Mas é bom você colocar para você saber quais são os frutos considerados climatéricos, tá bom? Tá bom, professor, tá bom. Então tá aí, ó. Vou mostrar na resposta. Posta. Aí, ó. Tomate, ate, caquiqui, maracujá, maçã, abacate, melão, banana nana, manga anga, mamão. São frutos climatéricos. Eles entram em processo de amadurecimento quando está acumulado gases, o etano. Etileno, que etano? É o etileno. Me corrija aí, meu amigo. É o café. Tomei café frio por causa disso, sabia? Ok, vamos para the question 3. Em que exemplos de situações a colheita deve ser indicada um pouco antes do ponto ideal? Em que exemplos? Aí, ó, dependendo da disponibilidade de mão de obra. Eu vou parar aqui, ó. Em que exemplo de situação devemos indicar um pouco antes do ponto ideal? A colheita. Como é que eu vou indicar uma situação de colheita? Um pouco antes, dependendo da disponibilidade de mão de obra do produtor, bem como do tamanho da área a ser colhida. A colheita deve ser iniciada um pouco antes do ponto ideal, quer dizer, antes que ele finalize o processo de amadurecimento. Aqui pro tio. Gente, quando você vai realizar a colheita de um fruto, se for por mão de obra, como está escrito aqui, ó, dependendo da disponibilidade de mão de obra do produtor e o tamanho da área, tem que ser realizada a colheita antes, para que desta forma você possa manipular o fruto de uma forma que o impacto entre os frutos, choques, durante o transporte, não cause danos ao fruto. Pancadas estimulam o amadurecimento e o acúmulo de açúcar, da frutose. Não tem quando você tem uma banana, se a banana tiver uma banana amarelada, é normal ela ter manchas escuras, mas dependendo da mancha, é ataque de praga, de inseto, de mosca. Mancha na laranja, mancha no abacate, pode ser praga, mas não é praga, professor, porque tem uma característica, a mancha, ela é aquela mancha por pancada durante a colheita, durante o transporte, o encaixamento foi boa, Jefferson,
acomodação dentro das caixas. Até chegar no ponto de venda, no mercado, no mercadinho, na feira livre, vai começar a acumular. Ela levou uma pancada, vai começar a acumular uma concentração de sacarose, de frutose. Sacarose é tua cara! De frutose e dá aquela mancha. Isso causa um depreciamento na mensuração do valor. Porque lembra que eu falei na última aula? Se eu fiz uma perspectiva de colheita de 1.000 sacos de determinado grão, eu tenho uma perspectiva de valor, de quantidade que eu vou ganhar de dinheiro pela quantidade de grãos que eu colhi. Mas, professor, isso não foi depreciação de quantidade, mas de qualidade. Aí vai diminuir o valor que é depositado naquela fruta pela qualidade, pelo tamanho, quantidade de sumo, né, que é a polpa, a homogeneidade, se não está machucado, se a manga for aquela manga coloração bem vermelhinha, o maracujá, tem maracujá que tu balança assim, não tem uma polpa, tem maracujá que nem balança pesado, cheio de polpa. Então, você mensura um valor nisso. Ou você vai perder pela quantidade, ou você vai perder pela qualidade. Essa qualidade pode ser perdida durante o ato da colheita e do transporte. E para evitar que ocorra essa depreciação, a melhor coisa é você realizar a colheita antes do ponto ideal para se colher. E esse aí, como é que a gente faz o levantamento? Depende de cada espécie que você está cultivando, formação de pomar. Tá bom? Ok, professor. The question 4. Por que o transporte da produção? Por que o transporte... Gente, eu tenho que ver meus óculos. Porque o transporte da produção, seja por veículo, automotor ou por tração animal, pode ser feito com os devidos cuidados. Deve, Jefferson, deve, tu tá pulando palavra. Deve ser feito com os devidos cuidados. O transporte de grandes volumes de frutos pode causar perdas da quantidade e qualidade. Ah, o que eu falei ali, né? Eu estava falando sobre o ponto de colheita, eu também aproveitei e falei dos cuidados. Então, aí o transporte. Ah, meus queridos, oi, professor. Aqui, ó, claro, pode acontecer que você colheu no ponto ideal. No ponto ideal, aonde o fruto ainda está verde, não iniciou o processo de amadurecimento. Esse amadurecimento ele vai iniciar lá no ponto de venda. Mas, dependendo de como você faz o transporte, as pancadas que foram feitas, quando ele não aparece enquanto está verde, tá? Quando ele começa a amadurecer, aquelas pancadas vão aparecer, vão sinalizar que o fruto está machucado. Ele fez lembrar, Sâmio, aquelas coisas lá, uma brincadeira que falam, né? Que quando morre, aí enterra, esconde, não sabe. Mas aí se você não fez uma colheita bem feita, com cuidado devido, mesmo que esteja verde, mas na hora que está amadurecendo, a mancha, a pancadinha aparece lá. Tá bom? Meus queridos, com isso, olha aí, ó, a gente finaliza aqui as nossas correções. Cadê meu diretor? Finaliza as correções. Daqui a pouco, o Sâmio, eu, voltamos para mais um assunto sobre o sistema de produção. Claro, sistema de fruticultura relacionado ao sistema SAFs. Tá bom? Tchau, um abraço. See you later.